Seja bem-vinda a essa aula sobre os cones vaginais. Hoje aqui você vai aprender o que são os cones, por que eles foram inventados, se você pode utilizar eles ou não, quando nunca utilizá-los e no manejo do dia a dia. Como é que higieniza, como que guarda. Fique aqui que hoje você vai aprender tudo sobre eles. E você vai aprender comigo. Eu sou a Larissa Carvalho, sou fisioterapeuta pélvica há mais de 18 anos, cuidando dos músculos íntimos e orientando as mulheres a terem autonomia, a não ter os escapes de xixi e a se conhecer e preservar a saúde desses músculos por toda a vida. Os cones vaginais surgiram lá pela década de 80, quando os exercícios do músculo íntimo já existiam desde 1940. Eles inventaram pensando numa forma de trazer uma progressão e deixar com que os músculos íntimos também fossem realmente treináveis igual na academia. Então, inventaram uma cápsulazinha com pesos aqui dentro. Tanto é que quando você for comprar um cone, se ele for te indicado, você vai ver que depende da marca. Mas eles vão ter etiquetas trazendo as gramas que eles possuem de forma evolutiva. Assim como você tem os pesos lá da academia. Então, eles realmente foram inventados como carga, como peso, para você progredir o que você faz com o músculo íntimo. Você também vai perceber que dependendo da marca, você vai ter cores diferentes, para que você consiga perceber que eles realmente mudam de acordo com o tempo. Igual quando você vai à academia, você não fica pegando o mesmo peso sempre. Só que nós temos algumas considerações muito importantes sobre o músculo íntimo. Você lembra ou você sabe sobre o seu músculo íntimo? O músculo íntimo, ele é o músculo que está aqui na região embaixo do nosso quadril, da nossa pelve. Ele é esse músculo que fica escondidinho. Ele vai trazer a região aonde passa o xixi, a vagina onde temos o parto e a relação sexual e o ânus. E ele é pequenininho assim mesmo. Ou seja, para colocar uma carga nele aqui, assim como os cones, nós temos que pensar, avaliar e ter um bom raciocínio clínico para que esse peso não sobrecarregue e deixe o seu músculo assim, cansado e sobrecarregado por causa de uma carga que está além do que você consegue carregar. E quando você deve usar esse peso, essa carga, essa cápsula com uma resistência extra para o seu músculo? Eu, aqui, depois de muito tempo no consultório, gosto muito de usar depois que a mulher já sabe como contrair, já sabe como relaxar, já coordena, já tem uma boa postura, uma boa respiração. Aí eu gosto de orientar para ela estar usando em casa, porque assim ela mantém o exercício e a carga. Mas perceba que é como se fosse uma escadinha, que ela fosse conseguindo evoluir e perceber isso ao longo do tratamento, ao longo do cuidado. Porque se é uma mulher que nem conhece sobre o músculo íntimo, nem sabe contrair, muito menos relaxar, esse peso pode ser demais para ela. Então, utilizar os cones é como se fosse uma parte, fizesse parte de um passo desse cuidado e desse tratamento do músculo íntimo. É quando já existe uma evolução. Aí sim, os cones ajudam e muito, ainda mais no seu dia a dia. Eu gosto muito para evoluir quando a paciente já está ali atingindo um patamar do exercício, ela já faz muito facilmente, então o cone vem, ela utiliza no banho, por exemplo, e aquela cápsula dá uma percepção da região íntima e ela tenta contrair e segurar esse peso, que eu testo e consigo medir ele aqui no consultório, também conversando com ela e sabendo como que ela está trabalhando e lidando com esse músculo no dia a dia, quando isso é feito de forma online.
E por que que eu deixo isso muito claro? Porque eu já tive, não foi uma, não foi duas, não foram 3 pacientes que chegaram aqui no consultório já com os cones. Muitas vezes comprando pela cor ou mesmo o que estava disponível para comprar. E esse peso estava muito para o músculo dela. E isso causou dor, tanto na relação quanto para fazer xixi, quanto até mesmo para fazer cocô. Por quê? Porque esse músculo estava cansado, fadigado. Uma outra coisa que acontece muito aqui é o músculo não suportar esse peso que foi comprado aleatoriamente, sem saber sobre as funções ou mesmo conhecer o músculo íntimo, e a mulher relatar que não consegue segurar de modo algum esse peso. E aí ela fica tentando, e isso vai causando dor e vai causando também um estresse nesse músculo, o que faz com que ela comece a perder o xixi. Pensa bem, ela começou pensando em estruturar esse músculo para não ter perdas e de repente começa a usar um objeto que seria para ajudá-la, e isso, além de trazer o escape de xixi, traz dor. Teve uma paciente que eu tive que tirar o uso, retornar um tratamento, começar um tratamento que a gente precisava trazer desde o alongamento, relaxamento para consertar o que o cone fez. Por quê? Porque ela achou que era só comprar o cone e sair utilizando. Então é importante ter uma ideia de como utilizar e por que utilizar esse cone. É muito importante nunca utilizar o cone sem orientação. Quando tem dor na relação ou tem dores pélvicas crônicas, não usar quando tem sangramento, não usar quando tem infecções, não usar em pós-operatórios recentes, não usar na gestação e também se você não conhece ou ainda nem treina os seus músculos íntimos, porque isso pode ser uma sobrecarga muito grande para o seu músculo. Tirando que esse peso deve ser evolutivo, a gente nunca deve começar num peso muito alto, porque o corpo tem que acostumar e receber essa evolução aos poucos. Assim como nós nunca vamos utilizar esse cone por mais de 15 a no máximo 20 minutos. Nunca vamos dormir com o cone. O cone está ali para trabalhar e quando a gente dorme, nós estamos para descansar. Eu também não utilizo e não oriento utilizar o cone quando as mulheres já estão na academia ou fazendo outra atividade. A gente retira um tempo somente para o uso do cone. Então, você já tem uma ideia aí que a gente precisa de muitos cuidados para estar utilizando o cone. Ele é uma ferramenta, sim, ótima, excelente, mas quando bem indicada e muito bem orientada. Um outro aspecto que deve ser esclarecido é que o cone não é mágico. Ele não é a única solução nem para o seu escape de xixi e nem para fortalecer o seu músculo íntimo. Se tudo aqui para cima, o abdômen, a respiração, não estão equilibrados e de acordo, acaba que o cone ele é empurrado, ele sofre essa pressão lá embaixo. E aí os exercícios também não ficam eficazes. Por isso que ele vai ser orientado depois que essa mulher, além de conhecer o seu músculo íntimo, ela consiga trabalhar a sua postura e a sua respiração. Aí sim, o cone vai estar somente realizando o seu propósito, que é ter a força e a sustentação do seu músculo íntimo. Se eu tenho outras forças da região abdominal ou respiratória, eu fico empurrando esse cone e sobrecarregando a região. Percebe como é tudo uma evolução e não sair somente comprando e utilizando cones? Outro ponto importante é que, fazendo estudos comparando o uso do cone e o uso dos exercícios do treinamento do músculo íntimo, sendo que esse foi acompanhado e trazendo estímulos e evoluções, não se viu muita diferença entre esses tratamentos. Ou seja, se você faz o treinamento do músculo íntimo e aprende a estar evoluindo esses exercícios, ele vai ter um resultado semelhante do que se usar o cone. Enquanto que muitas vezes é válido sim ter o cone, utilizar os estímulos, saber quantas gramas você está aguentando
Isso traz uma boa motivação para o seu tratamento. Então são opções, mas uma coisa não substitui a outra. O cone nunca vai substituir a ativação do músculo íntimo com a respiração e com a postura e também com os cuidados extras que a gente tem, além de trazer resistência e força para o músculo. O músculo íntimo é mais que força e resistência. Ele precisa ser coordenado, ele precisa ter relaxamento e isso o cone não vai trazer. Já tive aqui no consultório uma paciente que estava utilizando o cone e de repente ela achou que podia evoluir nele. E ela ficou mais do que os 20 minutos ali com o cone. Se distraiu e o cone ficou ali e voltou desesperada, porque tinha acontecido escapes no dia seguinte, sendo que ela não tinha escapes há muito tempo. E aí eu fui avaliar o diário dela, perguntar todas as questões que tinham acontecido e ela tinha ficado com esse cone muito tempo. Mas para mim que não lembra, acredita que ali meia hora. Gente, o músculo é muito pequenininho. Pensa bem, cerca de meia hora, um peso extra. Então, isso causou fadiga e ela pensou que era mais inofensivo, como diz ela. Eu disse que não, apesar, né, gente, dele ser pequenininho, dele ser muito tranquilo de ser utilizado, a gente tem que entender que ele é um instrumento, sim, e ele tem objetivo, cuidados e ele também tem que ter uma atenção para tudo que se sente antes, durante e depois do uso do cone. Ele tem que servir para ajudar, para evoluir, mas também tem que ter todos esses cuidados que eu disse. Relembrando aqui com você, não usar mais de 15 a 20 minutos, fazer parte de uma evolução, já sabendo contrair, relaxar e trazer como estímulo extra. Mas também pensando que o seu exercício íntimo, se bem orientado e evoluído, vai ter um resultado semelhante ao do cone. É só você pensar que quando você está na academia ou vai pegar um peso e você pega de qualquer jeito ou passa da conta, esse músculo das costas, do braço, ele grita por socorro. O músculo íntimo também grita por socorro caso você coloque uma carga que exige demais. Isso também pode acontecer no treinamento sem o peso, sabia? A gente tem que sempre dosar todo o relaxamento, toda a contração, porque senão o músculo cansa, como cansa o do braço, como cansa o uso do cone, o treinamento, ele nunca deve ser feito de forma isolada, e sim conhecendo o músculo, equilibrando com a postura, com a respiração e com tudo que está ao nosso redor, tendo também mobilidade, trazendo tudo que traga saúde para a sua região pélvica. No mais, se você já está aí progredindo e passando por todos esses passos e utiliza já o cone vaginal com uma boa orientação e com consciência, você deve ter alguns cuidados com ele. Sempre higienizar antes e depois do uso. Guardar num lugar fresco e arejado. Lembre-se também que ele é de uso individual. Não use com sangramentos, pós-cirurgia e muito menos durma com o cone. Não faça o uso dele por mais de 15 minutos. E sempre verificar se o cone não está trincado, se não tem nenhuma estrutura que esteja suja ou mesmo a sua cordinha. Então preste atenção e visualize toda a estrutura do seu cone antes de inserir. O cone vai ser inserido com as mãos e ele limpo e higienizado nessa região aqui da vagina. É aqui que o cone vai ser colocado e ele entra ficando lá dentro mesmo. Normalmente vocês estão na postura em pé e esse cone tem essa cordinha para fora. Quando o cone fica aqui para fora, ele tenta deslizar e fazer essa pressão nessa região vaginal. E o músculo tenta contrair e você segurar o cone. Perceba que é um grande esforço, mas é muito válido. É um instrumento que eu particularmente gosto, utilizo, recomendo, mas com todos esses cuidados que eu disse.
é uma ótima forma de estimular o seu uso em casa durante um tratamento e um acompanhamento para melhor força, resistência e cuidados com o seu músculo íntimo. Até o próximo vídeo!